Sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de Sextas Assustadoras aqui no canal Ler Até o Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, vocês já viram pelo título do vídeo qual é realmente o caso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Eu vou pedir para vocês que já, desde esse momento, se puderem, deixar o like de vocês, verificarem se o sininho de notificação está ativado, se inscrever no canal se não forem inscritos. E também me seguir lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, para vocês terem conteúdos exclusivos para vocês, assim a gente encurta um pouco essa distância. E também fazer um convite para vocês, que vocês visitem ali via Facebook um grupo fechado chamado Terror Macabro, onde é abordado vários casos e tem também muitas dicas de livros. É um grupo bastante interativo, eu acredito que vocês vão gostar, então fica aqui o convite, tá? Eu vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado. Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já continua, tá bom? Então, Penny, Jack, vinheta. O caso da Anneliese Mitchell foi a inspiração para o filme da Emily Rose, O Exorcismo de Emily Rose, que saiu em 2005. E esse filme, ele tinha como um slogan, como um filme inspirado ou baseado em um exorcismo tido como verídico, como real ali pelo Vaticano. Realmente existiu, tinha ali uma comprovação de veracidade. Então vamos começar. Bom, a jovem Anneliese Mitchell, ela nasceu no dia 21 de setembro de 1952, numa cidadezinha chamada Limbelfing. Era uma cidade muito pequena, depois ela acabou se mudando para Klingersburg. Gente, essas palavras são terríveis. A mãe da Anneliese Mitchell, a Anna Mitchell, ela teve uma filha, a Marta, que nasceu com um tumor no rim. E ela teve essa criança antes do casamento, gente. Nós estamos falando de 1952, numa cidade pequena na Alemanha, e de famílias completamente católicas, assim, muito católicas mesmo. E aquilo era uma vergonha, foi um desgosto para a família dela, foi um desgosto ali para a comunidade. Então, quando ela se casou com o Joseph Mitchell, ela se casou com um véu preto, assim, um véu totalmente escuro, que era uma forma de penitência para tudo que ela tinha feito de ruim. Tinha tido uma filha que era ilegítima, mesmo que ela estava se casando com o pai. Então ali aquela mácula ficou realmente com a mãe dela, e depois do casamento ela teve muitos problemas com a menina, com a primeira filha dela, Marta, que entrava e saía de hospitais e tudo. Nesse meio tempo nasce a Anneliese, e posteriormente ao nascimento da Anneliese, a irmãzinha dela acaba falecendo na retirada de do tumor que ela tinha no rim. Ela não aguenta o procedimento e morre. A Anneliese, ela cresceu além de um lar totalmente estruturado dentro da Igreja Católica, onde eles iam à missa 2 vezes por semana, faziam diversas orações, era uma família muito religiosa. A Anneliese, ela ainda tinha um certo complexo de salvar almas, era uma coisa impressionante. Eu fui abrindo assim, eu fui me deparando e eu já fui entendendo mais ou menos algumas coisas. Pela mãe, ela sabia, inclusive a mãe usava o que tinha acontecido com ela mesma, o próprio exemplo para a doutrinação tanto da Anneliese como das outras filhas que ela teve depois da Anneliese, para que elas se comportassem, para que seguissem realmente a palavra de Deus e tudo que estava contido na Bíblia, e a questão de ir à igreja, religiosidade, enfim. E ela sempre usava a história dela, do casamento dela, de como ela pecou e de como ela estava sujeita a ir para o inferno. Então a Anneliese, o que ela fazia? Ela fazia muitas penitências pela mãe. Ela simplesmente fazia promessas ali, de ficar sem comer, fazia jejum, fazia oração para que a mãe fosse salva do inferno. Isso não era somente dentro da família dela. Perto da casa da Anneliese tinha assim uma estação de trem, onde algumas pessoas utilizavam bebidas alcoólicas e também algumas drogas ilícitas que começaram a aparecer ali depois dos anos 60. E a Anneliese via aquilo e tinha muita dó, muita pena daquelas pessoas, porque elas estavam condenadas. Então o que ela fazia? Ela retirava toda a roupa dela, ia para um lugar bem afastado e ela deitava sob pedras. E ficava ali por horas e horas em penitência por aquelas pessoas que estavam pecando, para que elas não fossem para o inferno. Então, parece uma coisa um pouco insana, até porque ela era uma menina nova, assim, para ter um entendimento tão, assim, rígido. Bom, enfim,
quem é que sabe, né? Eu sei que passados alguns anos, a Annelise, mesmo com essa formação, ela ia à escola, sempre foi uma boa menina, uma boa aluna. E aí, aos 16 anos, ela começa a ter um comportamento diferente. Um dia, ela simplesmente está com o corpo todo paralisado e vem a ter uma convulsão. Isso faz com que os pais a levem até o hospital. Quando eles chegaram no hospital, o médico disse que ela tinha epilepsia. Ela foi diagnosticada com epilepsia. Parece que no próprio atendimento ali no hospital ainda, ela chegou a ter mais 2 crises. E ali ela começou a tomar medicamentos. Ela começou a fazer uso desse determinado medicamento por algum tempo e ela chegou até a ficar bem. Ela terminou a escola, se matriculou em pedagogia na faculdade local da cidade, até que ela caiu em uma forte depressão. E nessa depressão ela não conseguia se erguer, então ela acabou sendo internada no hospital. Ela ficou no hospital psiquiátrico por algum tempo. Provavelmente em torno de 1 ano, algumas fontes dizem um pouco mais, outras um pouco menos, mas em torno de 1 ano. E nesse hospital ela acabou, né, ficando longe da religião, porque precisava ali estar em tratamento. E ela começou a dizer que ela estava ouvindo vozes quando ela orava, quando ela fazia as orações dela, ela começou a ouvir vozes e ela dizia que era um demônio que dizia que ela ia para o inferno. E ela chegou a falar disso para um médico. O médico, então, ele começou a mudar ali a forma de olhar aquela situação e acabou diagnosticando a esquizofrenia, que era ali chamada na época de o grande mal. Talvez até pela forma com que as pessoas tinham esse nome, né, o grande mal, parece realmente uma coisa, não parece uma doença, né, mas enfim, as coisas começaram a piorar bastante. Ela não conseguia responder bem ao tratamento, ela tinha muitos efeitos colaterais com o tratamento, ela conseguia sentir isso, e ela dizia que as vozes não paravam, também não paravam os sonhos, e que ela estava ali possuída. Ela disse: eu estou possuída por um demônio e eu quero ser exorcizada, eu quero procurar um padre e eu quero ser exorcizada. A mãe dela, que era muito religiosa, pegou a Annelise, levou até um padre. O padre, ele fez todo o procedimento de forma correta, né? Fez todos os preenchimentos, entrevistou a mãe e a filha e disse: olha, ainda não temos o suficiente para fazer um exorcismo. E ambas insistiram muito. O padre sentou com toda a paciência e explicou, falou: olha, nesses casos, normalmente uma pessoa, quando ela precisa de um exorcismo, ela está falando línguas diferentes ou múltiplas línguas ao mesmo tempo, que eles chamam de glossolalia. Normalmente essa pessoa ela tem aversão a objetos religiosos ou qualquer coisa ligada à religião. E ali ele foi dando uma infinidade de coisas, né, que acontece com uma pessoa que é possuída. Eles foram para casa e depois, né, de ir novamente no padre, porque a Annelise queria o exorcismo, e o padre negar pela segunda vez, ela voltou para casa, começou a fazer genuflexões sem parar. Ela fez 600 genuflexões e ela acabou rompendo os ligamentos do joelho. Essa moça, ela foi para baixo da mesa e ela urrava, ela latia como um cão. A mãe ficou totalmente assustada e aí ela acabou trazendo o padre. Ela começou a arremessar, ela mordia as pessoas, ela começou a arremessar cruzes, ela começou a fazer várias coisas que antes ela não fazia. E aí o padre realmente disse que não, que estava na hora realmente de fazer um terceiro pedido e ele ia explicar a situação para o bispo. Enfim, também ela precisou de uma certa ajuda médica, acredito até que devido ao rompimento, né, dos joelhos, e o médico disse: olha, a sua filha, ela está apenas replicando, isso já era 1975, ela só está replicando o que a moça do filme do Exorcista fazia. Então você tem que prestar bastante atenção no que está acontecendo com a sua filha tem uma doença. E ali ela não deu ouvidos, inclusive esse médico, ele ofereceu mais um tempo numa clínica para ela poder se tratar, ver se ela respondia melhor ao tratamento, porque ela tinha decidido parar tudo. Então ela parou os tratamentos psiquiátricos, ela parou de ir ao médico e decidiu tratar apenas com a fé, com o exorcismo. No dia em que ela negou ir para o hospital, se tratar num hospital, saiu a permissão para o exorcismo. No dia seguinte, no dia posterior, os padres já tinham sido designados e o exorcismo começa. Então o padre Arnold Hentz e o Ernest Alt, eles foram autorizados a praticar o exorcismo romano de 1614 para curar ali e libertar a alma de Annelise Mitchell. Os padres, eles foram até a casa, conversaram com os pais estariam presentes ali para o exorcismo,
juntamente com os padres. Então eles decidiram fazer isso num porão, para que não acabasse traumatizando as irmãs dela, porque existiam outras pessoas na casa, e também acabar ali meio que isolando o mal ali naquele cômodo. Então, enfim, eles começaram a fazer o exorcismo nessa moça. Então você pensa, um exorcismo é uma coisa muito complicada, a gente já assistiu isso muito em filme. E essa moça, ela passava por de 4 a 5 horas sendo exorcizada. Então isso demanda uma força de corpo mesmo, uma força física muito grande para poder aguentar tudo aquilo. Ela tinha muitas manifestações. Inclusive, durante os exorcismos, ela dizia que ela ouvia vozes de pessoas, de almas, dizendo como era o inferno. Ela disse que que o corpo dela estava possuído não por um, mas por vários demônios ali. E seriam eles Caim, Judas, Lúcifer, Hitler, Nero. E os padres, como era procedimento, eles sempre mantinham fitas gravando ali todos os exorcismos, então era tudo gravado. E parece que às vezes existiam fitas ali em que todos falavam ao mesmo tempo, todos esses espíritos falavam ao mesmo tempo. Eu ouvi um trecho que vazou dessas fitas, depois vocês vão entender um pouco por que vazou. É horrível, assim, bizarro, assim, não assistam mesmo, é horrível, não vale a pena. Vozes realmente, inclusive a entonação de voz, o jeito que ela falava tinha até inflexões de outras línguas mesmo, coisa que não era comum, ela não tinha feito esses estudos, então era uma coisa complicada, era complexo também para os padres. E ali eles continuaram na tentativa. Só que essas tentativas, elas eram complicadas, porque no meio de todo esse procedimento, as coisas acabavam saindo do controle, acabava com um pouco de violência, então ela acabava se machucando, eles eram obrigados a acorrentá-la numa cadeira, às vezes ela acabava de cabeça para baixo, eles acabavam prendendo ela, não sei por qual motivo, mas ela acabou nesse meio tempo, mesmo muito machucada, já muito debilitada na época. Ela disse para a mãe dela que ela havia tido um sonho com a Virgem Maria, e que a Virgem Maria disse para ela que poderia acabar com o sofrimento dela naquela noite e ela iria em paz, ou ela poderia permanecer ali em sofrimento, mas ela poderia salvar muitas almas quando ela partisse. Então ela havia feito a opção de continuar sofrendo tudo que ela estava sofrendo até o final. E os meses foram se seguindo, os exorcismos seguindo. Nós não estamos falando aqui de 4 ou 5, mas foram 67 sessões de exorcismo ao longo de 9 meses e com duração média de 4 a 5 horas. Então, a situação dessa moça já estava assim, além do limite. As forças físicas dela realmente já não existiam mais, era só um ser que ainda permanecia querendo respirar mesmo, mas não existia bem ali uma vida. Ela acabou contraindo uma pneumonia e essa pneumonia realmente acabou tomando a vida dela. Mas o incrível foi que no dia 29 de junho ela havia tido um sonho, relatou também para a mãe e disse que no dia 1º de julho ela seria libertada. Segundo os padres, antes dela ir dormir, eles conseguiram realmente terminar o exorcismo, mas ela faleceu no sono no dia 1º de julho daquele ano. Então, assim, depois desse falecimento, os padres, eles imaginavam que eles precisariam avisar as autoridades, mas eles não imaginavam que eles teriam problemas com as autoridades. E foi realmente o que aconteceu. Quando eles chegaram e tudo foi contado, não adiantou fita, não adiantou dizer que ela estava possuída ou qualquer coisa. Os médicos ficaram horrorizados quando viram o corpo. E assim, eu imagino, porque para vocês terem uma ideia, ela estava com 30 quilos, ela não estava em estado somente desnutrida, ela estava em inanição. E isso é uma coisa muito complicada, já não tinha mais nenhum nutriente no corpo dela. E ela também estava totalmente desidratada. E um médico chegou a dizer ali, quando viu o corpo totalmente penalizado, que 1 semana de alimentação teria sido suficiente para que ela não tivesse morrido. Então isso divide muito as opiniões, isso dividiu as opiniões na época, foi um grande barulho na Alemanha, o que aconteceu naquela pequena, na verdade minúscula cidade da Alemanha. E esse pessoal todo foi levado a julgamento, os pais e os padres, as 4 pessoas. O Vaticano, na época, eles mandaram os advogados para fazer a defesa foi toda colocada em cima da liberdade que a própria Alemanha garantia, para que eles pudessem exercer ali as suas religiosidades, ali a sua fé, mesmo que de uma forma mais extrema, e que também haviam ali as fitas provando
que aquela moça estava possuída. Acontece que o júri não quis saber dessas fitas, mas não quis mesmo, assim, não utilizou como nada. Eu acredito que chegaram a ouvir sim, né? Não colocaram como prova, mas chegaram a ouvir, porque houve uma proibição de que essas fitas fossem replicadas ou passadas ou que ficassem sendo ouvidas. Não tive a informação, se vocês tiverem, por favor, comentem se essas fitas ficaram no Vaticano ou se essas fitas ficaram em poder ali mesmo da Alemanha, porque ela foi proibida de ser ali passada, esse áudio ser passado por 40 anos. Bom, no final das contas, eles pegaram 3 anos, fizeram um acordo, né? Teve ali uma intermediação dos advogados, eles conseguiram ali diminuir essa pena para 6 meses cada um, com direito à liberdade total, ali, uma liberdade condicional pelos 6 meses, mediante a pagamento de fiança. Então, não tiveram, foi mais uma pena ali simbólica e mesmo, eu acredito que talvez até por uma questão de sensibilidade mesmo, realmente foi uma coisa muito complicada. E o que acontece nesse meio tempo? Um pouco antes do julgamento, uma freira, uma irmã carmelita, ela tinha tido ali um sonho em que a menina, a Annelise Mitchell, ela estava no túmulo totalmente, sem nenhum processo de decomposição. E seria uma coisa muito estranha, até, né, como ela estava quando foi enterrada, já era uma situação complicada, vocês imaginem, já tinha passado dias ali, e que eles podiam fazer a exumação do corpo, porque ela tinha certeza que o corpo estava intacto, e essa seria a maior prova que não levaria eles a julgamento, que a menina realmente tinha sido possuída, e que agora, o que ela quis dizer é que a menina estava ali num processo de santificação, seria mais ou menos isso. A família não tinha como dizer isso, olha, por favor, exumem o corpo da minha filha que eu acho que ela está intacta, porque ia parecer loucura então o que eles fizeram. Eles pediram para que retirassem ela daquele túmulo, ela foi enterrada no cemitério dos rejeitados e dos bastardos. Isso não mudou muito, ela foi enterrada ao lado da irmã dela, mas eles disseram que era ali um caixão, uma forma ruim de ter sido enterrada, porque ali foi tudo muito de improviso e que eles queriam colocar ela realmente, fazer um sepultamento melhor, mais digno para ela. E ali eles autorizaram que fosse retirado, movido o corpo a outra lápide. Só que durante esse procedimento, tanto os padres quanto os pais, eles foram orientados a não assistir. Então eles não viram o estado que estava o corpo de Annelise. Quem participou da exumação disse que o corpo estava em alto estado de decomposição, em avançado estado. Mas existiam pessoas, sempre existem os curiosos, que disseram que eles levantaram ali a Annelise pelos braços e pelas pernas, e parece que não teria como se o estado de decomposição estivesse tão avançado, parece que ele poderia se soltar, se desmembrar, enfim, durante a realização desse procedimento. Mas a gente também tem que pensar que eu não sei o quanto de material biológico ainda existia no corpo dela ali para poder se decompor, enfim, são vários os fatores, mas enfim, as pessoas realmente, quem viu disse que parece que não estava tão avançado dessa forma. Passando tudo isso, ela foi realmente colocada numa lápide muito melhor, feita de carvalho, existe até hoje, com uma linda cruz na frente, em cima, desculpa. E muitas pessoas visitam o túmulo da Annelise porque eles acreditam, principalmente mães de suicidas, pessoas que perdem parentes ali numa situação ali questionável, né, se aquela pessoa pode ou não ir para o céu ou para o inferno. Então, eles vão até ali e rezam, porque eles acreditam que a Annelise, ela tem o poder de salvar almas. Então, ali já existe uma certa peregrinação ali por Annelise, parece que existe até uma certa oração feita para ela. Então, ela já é reconhecida ali como alguém que pode supostamente fazer milagres ou coisas assim. Na Alemanha, muitas mudanças aconteceram, inclusive, depois do que aconteceu, o bispo que assinou autorização para que os padres pudessem fazer o exorcismo, ele ficou tão arrependido, ele disse que se ele soubesse, ele jamais teria autorizado. É muito fácil também falar depois que aconteceu, eu acho que isso também é uma coisa muito conveniente, mas enfim, ele disse que ele era contra o exorcismo no fundo, por isso que foi, né, tantas vezes foi postergado aí esse exorcismo, mas infelizmente o que tinha acontecido aconteceu e que ele estava pronto para pagar ali o que ele devia à lei, mas acabou também sendo dispensado porque ele já estava com uma idade muito avançada, o estado de saúde dele não estava bom, então eles acharam ali melhor que ele não entrasse no processo.
Ele, inclusive, veio a falecer 4 anos depois do julgamento. Só que antes disso, durante esse tempo, ele mandou uma carta para o Vaticano para que mudassem ali alguns procedimentos do ritual romano, porque realmente os tempos haviam mudado e aquele ritual não mudava desde 1614. Então, não adiantou nada, o Vaticano negou, não mudou nada, absolutamente nada. Apenas em 1999, o Vaticano mudou sim o procedimento do ritual romano, inclusive agora é obrigatório um médico estar o tempo todo olhando as condições em que se encontra ali a pessoa que está sendo exorcizada. Mas mesmo assim, em território alemão, o exorcismo é proibido. Muitas pessoas, com relação à mãe da Anneliese, a Ana, ela até hoje ela acredita que a filha dela, ela fez a escolha certa com relação à filha dela e que a filha dela sabia o que estava fazendo e que a filha dela realmente estava possuída. Ela viu, ela estava lá e ela disse que não tem dúvida e que sabe que a filha dela está com Deus e que a filha dela conforta o coração de muitas pessoas. Isso é uma mãe dizendo, né? Então é bem complicado. Os anos 70 foi uma época em que o exorcismo basicamente entrou em moda e muitos exorcismos eram conduzidos talvez até de forma errada e acabavam resultando aí em mortes. E isso foi uma coisa que em muitos lugares muita gente tinha esse certo receio, porém parece que até hoje ainda existe uma certa fissura por um processo de exorcismo. Eu não sei se é curiosidade, não consigo entender, mas por exemplo na Itália tem um dado que é lá do Instituto dos Psiquiatras e dos Psicólogos que registra que todo ano existe pelo menos 500.000 de pessoas enviando cartas e fazendo pedidos para que sejam exorcizadas, estão precisando de exorcismo ou para si ou para um familiar. O Vaticano ele realmente está muito carente de padres exorcistas. Ser um exorcista é uma coisa muito complicada, é muito diferente de ser um padre apenas. Isso eu já consegui observar em vários livros que eu li sobre isso, né? Tanto nos do padre Gabriele Amorfi, como até no próprio livro do Malak Martin. Mas enfim, existe aí essa deficiência realmente da Igreja Católica de padres exorcistas, muitos lugares também, além do todo o processo rigoroso que existe, ainda existe aí essa deficiência e não tem padres o suficiente para fazer esses procedimentos. Para vocês terem uma ideia, hoje, né, nós contamos, parece que espalhados aí, autorizados pelo Vaticano, 350 exorcistas apenas, então são pouquíssimos. Quanto a Anneliese Mitchell, a minha opinião pessoal sobre isso é: a Anneliese, ela realmente tinha problemas psiquiátricos, sim, e foi ali criado na cabecinha dela, desde pequena, todos esses pecados, essas coisas foram gerando angústias e ansiedades nessa menina que, pelas atitudes dela, conforme você vai investigando, você vai olhando, você percebe que era uma menina que ela ficava totalmente voltada, ela era meio obcecada em fazer o bem para poder anular o mal, aquela coisa toda que talvez tenha passado do limite, porque tudo que passa do limite é doença. E ali, nesse meio aí, juntou a adolescência e todas as questões que vêm à tona na vida, essa menina realmente ela se perdeu. Eu acredito sim que muitas coisas podem até serem atraídas para quem está ali, né, numa situação frágil e vulnerável na mente, por conta de alguma doença, mas ela mesma, essa construção da doença dela, ela foi toda feita em cima das memórias, de uma forma totalmente assim voltada para castigos católicos ou castigos de qualquer religião, mas em castigos entre inferno, entre céu, então tudo era muito voltado para isso. A mente dela, devido à doença, poderia, não estou afirmando absolutamente nada, eu não estava no corpo dela para saber como ninguém está. Mas ele poderia sim estar vulnerável. E quando o padre, por exemplo, chamou elas numa sala, explicou todo o procedimento, talvez conscientemente ela não quisesse fazer aquilo, mas o inconsciente sim. Então ele foi ali dando todas as ferramentas que a Anneliese ela precisava para poder se sentir ali possuída. Talvez até mesmo os sintomas da doença, por serem estranhos, por serem diferentes, por não ser fáceis de você estar vendo em qualquer lugar, porque uma pessoa com esquizofrenia normalmente era encerrada em algum sanatório, que era muito comum naquela época, aliás, até hoje, ela talvez encarasse aquilo de uma outra forma, ela visse aquelas coisas acontecendo com ela mesma, tivesse algum tipo de entendimento ou escutava os pais falando,
e entendi aquilo como o comportamento de uma pessoa possuída e por livre e espontânea vontade disse: mãe, isso não é normal, eu não acho que isso é certo, eu quero passar por uma sessão de exorcismo, eu não quero morrer assim, eu não quero ficar assim. Então eu não sei qual era o nível de fé realmente, até onde isso passou do limite, mas eu acredito sim que toda a criação dela, misturados com as doenças que ela tinha, que não era uma só, ela tinha epilepsia, ela tinha ali a esquizofrenia, e até mesmo o médico chamar uma doença de grande mal, pode ter um duplo sentido aí, uma conotação ruim ali para quem escuta e que é tão fervorosa e de repente todos esses sintomas parecerem tão estranhos, realmente pode ter levado sim a essa garota a achar, pensar e realmente ter certeza de que estava possuída e fazendo isso de uma forma não leviana, não de fingimento, mas ela realmente estava convencida de que ela estava possuída. E talvez até mesmo esse convencimento tenha sido a porta que ela mesma abriu para que talvez até pudesse realmente ter sido possuída ali em algum momento, tá? O que aconteceu com essa moça é muito lamentável, foi transformado num filme que foi basicamente baseado na defesa desses padres. Essas fitas, como sabemos, a gente nunca vai poder ouvir, tem trechos na internet, como eu mencionei. Eu acho que assim, é um caso pesado mesmo, carregado. Bom, gente, eu gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês sobre esse caso, o que vocês pensam sobre isso. Eu quis trazer bem pautadamente mesmo para vocês certinho, para que vocês pudessem entender. E eu também, porque sempre é uma história que a gente sabe, mas fica tudo muito superficial. E é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo uma história muito importante. E eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês pensam, se vocês acreditam que ela realmente estava possuída, se vocês já ouviram ou já, tiveram acesso a esse trecho que eu tô falando para vocês. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês e, claro, se vocês gostaram aí do vídeo. Enche de comentário aqui, a gente continua aqui nos comentários, links das fontes, todos estão no box de descrição, tá bom, gente? Então, aquele super beijo para vocês de sexta-feira, um excelente final de semana a todos nós, muita saúde e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.